Que o Senhor continue nos abençoando, que você seja feliz no dia de hoje, que você possa reconhecer cada dia mais, não é? A cada dia, a presença do Senhor. Ele está com você, Ele está pronto a abençoar a sua vida. Oséias, terminando hoje o livro de Oséias, capítulos de 11 a 14. No capítulo 11, logo no versículo 1, nós podemos ler: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus chamou com amor. Ele é o Pai por excelência. Ele é seu Pai, Ele é seu Pai. Você o recebeu como Salvador. Você foi adotado por Ele. Nós somos seus verdadeiros filhos. Agora nós estamos na sua presença, chorando, gemendo pelas nossas lutas e dificuldades, mas temos a certeza que Ele nos ama, que Ele é o nosso Pai e que já já toda essa luta que estamos passando, que você está passando, Ele vai dar cabo da mesma. Ele vai terminar, Ele vai exterminar. Se você ficar firme, se nós ficarmos firmes na sua presença. Então, no versículo 1, né, como eu li, então Ele ama Israel desde quando era um menino, e esse menino, Ele o chamou, Ele o amou, e assim, desde que recebemos Jesus, reconhecemos Jesus, o nosso Salvador, como crianças, nos alimentando do leite, aprendendo a cada dia acerca da palavra dele, da palavra do Senhor. Ele foi nos ensinando, Ele tem nos ensinado. No capítulo 12 vai dizer assim, no versículo 6: Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Que palavra maravilhosa! Converte-te a teu Deus, espera no Senhor, confie nele, Ele vai dar a resposta para você. Eu entendo que tem momentos que nós estamos esperando, né, desejando, achamos e verdadeiramente achamos que Deus está atrasado, passou da hora ou não vai nos responder. Não é para mero prazer seu, é uma situação que você está vivendo, que você precisa de um grande livramento. Ele vai dar sim, converte a Ele, ou seja, reconheça que nele você tem a resposta. Não se desespere, não se preocupe, confie e espere, porque Ele sim vai dar a resposta para você. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13 diz: Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Nós sabemos que a lei, a palavra de Deus diz, os profetas duraram até João, mas Deus levanta pessoas que falam em seu nome com a sua palavra em mãos e falam acerca da sua vontade, do que Ele tem para as nossas vidas, para a sua vida. Então Ele fez isso, levantou Moisés, que libertou aquele povo do Egito, e esse mesmo profeta o conduziu. Então Deus tem nos dado o melhor dos melhores, Jesus. Ele nos tirou do Egito, e é Ele, na verdade, que tem nos conduzido. Ele usa, sim, os seus servos, fala conosco, mas se apegue a sua palavra, ao próprio Deus, a Jesus, e Ele vai estar abençoando, Ele vai estar mudando a situação que você está passando, que você está vivendo, o que você está precisando, seja uma cura, uma libertação em seu lar, na sua casa, na sua família, uma situação, não importa, eu não sei qual, mas Deus sabe, e se você confiar nele, Ele vai libertar com certeza. No capítulo 13 nós podemos ver alguns versículos assim dizendo na santa palavra de Deus: Quando Efraim, ou Israel também, que em Oséias, né, está falando de Israel, falava, tremia-se. Foi exalçado Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. Efraim, aquela tribo tão importante, nós podemos ver, né, quando foi dividido Reino do Norte e Reino do Sul. Mas nós podemos ver aqui de forma geral falando acerca do pecado de Israel e o seu castigo. Versículo 2 em diante
E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, idolatria. Deus não se cansa de falar acerca da idolatria. Ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros, beijam os ídolos, beijam as imagens de escultura. Versículo 3. Por isso serão como a nuvem de manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira, e como a fumaça da chaminé, como assim vai ser esse que adora ídolos, que não serve ao Senhor. E o pior não é passar simplesmente, rapidamente pela terra e morrer, se colocar diante de Deus no futuro juízo e perecer eternamente no fogo do inferno, porque a palavra de Deus diz isso. Deus não fez para nós, Deus não fez para o homem, mas o homem vai porque quer, porque faz justamente as coisas erradas, contrárias à vontade do Pai. Então vai estar perecendo, mas o pior mesmo é passar tudo isso, morrer, porque todos, não é? Se Jesus não voltar antes, todos passarão pela morte e ainda estarem no lago de fogo ardente no dia do juízo, sem nunca mais ter uma nova oportunidade. Deus é Deus de oportunidade, sim, e agora Ele está dando a você essa oportunidade de arrependimento, de largar seus ídolos e servi-lo tão somente. No capítulo 13, no versículo 12, que diz: a iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Fez um pecado hoje, ficou ali, não se arrependeu. Outro pecado, então quando percebe o pecado, né, está armazenado, acumulado, e há um dia para o julgamento do mesmo ou dos mesmos. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, porque Deus está falando aqui com o seu povo. Capítulo 14. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Deus não quer mais sacrifícios de animais. Até a sua oferta em dinheiro para nada presta diante de Deus se você não tiver verdadeiramente um coração voltado para Ele. Ele quer ver, Ele quer ouvir, Ele quer palavras dos seus lábios, palavras de arrependimento, pedido de perdão diante da face dele, que o louve com alegria pela presença dele, que cada dia busque cada vez mais para que o nome dele seja engrandecido na sua vida, na sua família. Que Deus nos abençoe, que tenhamos esse entendimento real da sua vontade. Amém. Deus, em nome de Jesus, entregamos em tuas mãos as nossas vidas, entregamos em tuas mãos todos os teus servos. Abençoa os teus filhos com paz, com arrependimento, Senhor, verdadeiro, que assim nós desejamos que esteja saindo do coração de cada um diante de Ti, na Tua presença, para que as Tuas bênçãos venham sobre suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.